Olá pessoal, tudo bem? Estamos nós aqui para mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Mábio e vim para tratar um pouquinho das nossas questões que caíram no Enem 2023. Ok? Vamos tentar dar uma resolução, ficar mais claro para vocês, para que, se acontecer novamente uma questão parecida com essa, a gente possa saber facilmente resolver. Ok? Então, dessa vez eu vou falar, ou hoje, eu vou falar de bioquímica para vocês. A bioquímica é a mistura da química com biologia. Eu vou, então, descrever um pouquinho da síntese proteica, eu vou descrever um pouquinho de carboidrato para vocês. Vamos lá, então. Que nós temos como integrante aqui da nossa aula uma charge que diz assim, proteína para a mesa. Quem é esse rapaz aqui? Ele é o DNA, é parte do nosso cromossomo, ou seja, é uma região chamada de gene, região funcional do nosso cromossomo. E aí, os demais indivíduos estão dizendo, sim, chefe, proteína para a mesa? Para a mesa 2? Sim, chefe. Quem que está respondendo sim, chefe? É o RNA. Então, o DNA, ele que tem a informação genética, ele que está dizendo o que vai ser produzido. E quem vai produzir vão ser os RNAs. Tá? Só para lembrar, tem 3 tipos que são básicos, que nós mais comentamos a respeito, que é o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. Ok? Vamos adiante. Vamos adiante. Dadas boas-vindas para vocês, nós temos que lembrar, para a resolução dessa questão, da síntese proteica. A síntese proteica envolve alguns processos. Primeiro, existe a duplicação do DNA, que não está descrito aqui para vocês, tá? Ela é anterior. Então, duplicação do DNA. DNA formando DNA. Depois, existe o DNA formando RNA. Isso se chama transcrição. Então, primeiro duplicação, depois a transcrição e depois o RNA mensageiro, que foi formado lá no núcleo, a partir do DNA. Todos foram formados no núcleo a partir do DNA. Mas o RNA mensageiro é o que carrega consigo a informação genética íntegra do que deve ser produzido, do que vai ser produzido, da proteína que vai ser formada. Só que ela vai ter que encontrar o ribossomo. Então, as duas partes de um ribossomo vão se encontrar e, a partir desse encontro, vai haver a produção de uma proteína, ok? Dependendo da informação genética trazida pelo RNA mensageiro, lá do núcleo. Tranquilo? Proteínas produzidas, pronto. Eu só queria isso. Proteína para a mesa 2, chefe. Vamos lá. Adiante. Nós vamos ter a síntese proteica. E o que é a síntese proteica? Como eu estava falando para vocês. Existem 2 subunidades Vou colocar aqui uma pontinha aqui para vocês, para poder a gente entender isso aqui melhor. Olha só. Existem 2 subunidades do RNA. Subunidade menor, subunidade maior. Elas se juntam para a formação de proteína. Existe também, e aí eu vou colocar assim, noutra cor, um RNA, o RNA mensageiro. Reparem que a informação dele está aqui, passando nesse sentido. E ele está passando num sítio, são 3 sítios, na verdade, nessa estrutura do ribossomo formado, sítio P, sítio A, e um outro sítio que quase não se fala dele. Vamos falar então só do sítio P e do sítio A.
é o sítio E, tá? E esses sítios vão ser locais onde o RNA mensageiro está acoplado e o outro local é onde o RNA transportador ou o tradutor, o RNA-T, está acoplando para trazer os aminoácidos para a formação da proteína. Lembrem, proteínas são formadas pela junção de aminoácidos. Um aminoácido mais um aminoácido mais um aminoácido. E nessa ligaçãozinha tem as ligações peptídicas e por aí vai. Tá? Então, os RNAs tradutores, reparem que são essas estruturas aqui, ó. Eles estão trazendo até o local de síntese de proteínas, da junção dos aminoácidos, os aminoácidos. Cadê os aminoácidos? Deixa eu colocar aqui mais uma cor aqui para nós. Os aminoácidos estão aqui, ó. 1, 2, 3. E aqui eles já todos juntos, ó. Todos juntinhos, bonitinhos. E aqui a gente já tem uma cadeia polipeptídica. Lembrem que proteínas são cadeias polipeptídicas formadas. Ok? Bom, a partir daí, então, já temos a síntese de proteínas, envolvendo 3 RNAs, 3 tipos. RNA mensageiro, RNA transportador, que são esses aqui que eu marquei antes de azul, e o RNA ribossômico, que forma os ribossomos. Tudo bem? Vamos adiante. Em seguida, nós vamos ter pulei demais? Pulei demais, não, né? Tá certo. Nós vamos falar um pouquinho sobre imunização. O que é imunização? Imunização é quando o indivíduo ele se torna capaz de responder a um estímulo externo ou de neutralizar um corpo estranho. A gente chama corpo estranho de antígeno e a estrutura proteica que nós produzimos para neutralizar esse antígeno chama-se anticorpo ou anticorpos. Os anticorpos irão neutralizar os antígenos. Um vírus, o coronavírus, por exemplo, ele é neutralizado por anticorpos produzidos por nós. Tá? Como é que nós vamos produzir esse anticorpo, professor? A partir do estímulo que nós recebemos. Tá? Ou no momento de vacina, uma vacinação, ou no momento que o indivíduo entrou em contato diretamente com o vírus. Ele, então, produz os anticorpos ativamente. Vacinação e o contato direto é imunização ativa. E o que é imunização passiva? É quando o indivíduo recebe o soro. Ele não tem o tempo hábil para poder produzir os determinados anticorpos. Então, ele tem que receber antes do tempo de ser fatal, né, no caso, ele tem que receber anticorpos previamente produzidos. Ok? Por exemplo, como assim o soro, professor? O indivíduo levou uma picada de cobra. Ele não tem tempo para produzir, vamos lá, imaginar que esse tempo seja de 7 dias, para produzir anticorpos para neutralizar os antígenos desse veneno da cobra. Então ele vai lá no hospital, vai lá no pronto-socorro, em algum local desse tipo, e aí recebe o soro com os anticorpos previamente produzidos. Ok? Então, imunização ativa, passiva, tempo de produção, e aí vamos adiante. Opa! Vamos passando aqui. Ok. Os tipos de vacinação, e aí a gente tem atenuada e inativada. Atenuada é quando o agente infeccioso ele está vivo, mas enfraquecido. Então ele está dentro da vacina, só que enfraquecido. Ou então ele é inativado, é quando parte só desse vírus ele está lá compondo aquela estrutura, aquela solução da vacina. Ok? Nós temos aí os tipos de
microbiologia, virais, bacterianas, para que a gente possa, então, tomar a vacina adequada. Mas vamos adiante. Voltamos aqui para a questão agora do Enem 2023. Falei primeiro de DNA, RNA, síntese de proteínas, e posteriormente de imunização, e aí a gente volta para cá, para ácidos nucleicos, não, né? Para a questão Enem 2023. Então diz assim, a tecnologia de vacinas de RNA mensageiro é investigada há anos. Avanços científicos em genética molecular, só para lembrar, o RNA mensageiro ele foi produzido a partir da transcrição. Ele que vai levar para a tradução, quer dizer, lá para os ribossomos, a informação para que a proteína seja produzida. Tá ok? Então tá, a tecnologia de vacina de RNA mensageiro é investigada há anos. Avanços científicos em genética molecular permitiram desenvolver uma vacina para controle da pandemia da Covid-19, causada pelo vírus RNA SARS-CoV-2. A vacina de RNA mensageiro tem sequência de genes do vírus. Entretanto, por ser muito instável, o RNA mensageiro deve ser recoberto por uma capa de lipídios, que evita a sua degradação e favorece a sua ação. Dessa forma, o RNA mensageiro desempenhará sua função específica atuando no mesmo compartimento celular de sempre. Só para lembrar, RNA mensageiro, qual é a função dele? Fazer com que o corpo produza a proteína adequada, ou a proteína que esteja naquela sequência lá, do RNA mensageiro, que foi trazido lá do DNA. Então tá, a imunização produzida por esse tipo de vacina é alcançada por meio da estimulação de leucócitos. Leucócitos são glóbulos brancos, em geral, não vão produzir anticorpos. Tá? Linfócitos vão produzir anticorpos, não leucócitos de uma forma geral. Ok? Letra B. Atuação do RNA mensageiro como sequestrador do vírus para o meio extracelular. O RNA mensageiro não vai sequestrar o vírus, não vai levar para fora da célula. Isso não acontece, isso não existe. A imunização produzida por esse tipo de vacina é alcançada por meio da tradução do RNA mensageiro. É verdade que o RNA mensageiro é traduzido? É. Em proteína viral, desencadeando a resposta antigênica, aparentemente é essa correta. Mas vamos ver as próximas? Competição entre RNA vacinal e RNA viral. Não existe essa competição, descrito na questão. E letra E. Incorporação do RNA mensageiro viral ao genoma do hospedeiro, gerando novo fenótipo. Não está correta essa aqui. Então a resposta correta vai ser a letra C. Ok? Acertaram? Então vamos continuar. Vamos para mais uma. Tudo bem? Copiado. Falar rapidamente de fotossíntese. Tem uma questão lá do Enem 2023 que fala de carboidratos, fala de fotossíntese. Então, quem é que faz fotossíntese? É uma plantinha. A partir da recepção de dióxido de carbono e de água, com a participação da luz, vai haver a formação de matéria orgânica e oxigênio. Então está aí descrito para vocês todo esse processo. Ok? Aqui a gente tem o dióxido de carbono, a água, posteriormente a gente tem como produto a glicose, que é a matéria orgânica, que serve de alimento para os seres heterótrofos, e o oxigênio, que é responsável pela respiração aeróbica. Ok? Vamos lá. Carboidratos. O que são carboidratos, professor? Carboidratos são compostos orgânicos mais abundantes na natureza. São formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Qual a função dos carboidratos? Ela tem função energética. O energético, aquele que as pessoas tomam, ele basicamente é formado de carboidrato. E ele tem função estrutural. As plantas,
tem toda aquela estrutura rígida por conta da celulose, que é um carboidrato. Ok? E o que mais? Qual a classificação dos carboidratos? Eles são classificados em monossacarídeos, quando eles têm de 3 a 7 carbonos. Eles são classificados em oligossacarídeos, e os oligossacarídeos mais comuns, mais falados, são os disacarídeos, quando eles têm de 2 a 10 monossacarídeos. E eles, quando têm mais de 10 monossacarídeos, eles são classificados em polissacarídeos. Ok? Então, vamos adiante. Questão Enem 2023, para fechar. Há muito tempo são conhecidas espécies de lesmas do mar com uma capacidade ímpar. Quer dizer, guardar parte da maquinaria das células das algas. Lembra que algas são seres fotossintetizantes, que transformam matéria inorgânica e orgânica, e das quais eles consomem. Os cloroplastos que estão presentes dentro dessas algas vão ser mantidos, mantendo funcionando dentro das suas próprias células, obtendo assim parte do seu alimento. Investigadores portugueses descobriram que essas lesmas do mar podem ser mais eficientes nesse processo do que as próprias algas que consomem. Essa adaptação confere a esse organismo a capacidade de obter, primariamente, ácidos nucleicos, carboidratos, proteínas, vitaminas ou lipídios. O que os cloroplastos fazem? Fotossíntese. E o que eles produzem? Carboidratos. Resposta correta. Qual será? Letra B. Pessoal, tudo certo? Anotaram? Valeu! Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Espero que eu tenha ajudado a resolver essa questão com vocês. Se havia alguma dúvida. Até a próxima.